é como se o homem tivesse duas coisas para fazer em relação a essa vida espiritual, né? Que é ter o seu relacionamento com Deus, ou seja, Deus, aqui é minha casa, né? Porque ele é o chefe dessa casa. E dizer, depois de pegar o Senhor e falar assim, minha casa, minha família, esse aqui é o meu Deus. Então o homem tem esses dois papéis na vida espiritual principais, que é apresentar a casa dele para Deus e apresentar Deus para sua casa, né? E Olá, daí vem sejam as todos outras... bem-vindos à nossa casa. Eu sou Sâmia Eu sou Abílio. e estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais algum tópico dos nossos pilares que sustentam o nosso casamento. E a gente sempre bate na mesma tecla de que existem pilares que são de sustentação e pilares de construção. Os pilares de sustentação são aqueles que falam de intimidade do casal, de conexão, de relacionamento entre homem e mulher. E nós estamos falando um pouco desses pilares nesses vídeos, né, que nós estamos sequenciando, baseado neste mapa que nós usamos lá no primeiro vídeo. Se você ainda não conhece essa ferramenta, volta no vídeo lá sobre a ferramenta. Lá tem um link para você baixar e fazer essa ferramenta como um diagnóstico de como está o seu casamento. E dentro dessa ferramenta, nós já falamos sobre o pilar posicionamento, que vamos falar um pouquinho mais hoje de novo. E hoje nós vamos falar sobre a vida espiritual do casal. Afinal de contas, vida espiritual vamos dizer assim, é tudo, né? É o que sustenta uma aliança entre homem e mulher, mas entre homem, mulher e Deus, principalmente. Seja como for a sua situação, hoje nós vamos falar de situações práticas e vamos falar também de como nós nos posicionamos e o que aprendemos sobre a vida espiritual. Então, assim, primeiramente é interessante que a gente analise, né, qual foi o projeto inicial do Senhor, ou seja, como foi que ele construiu esse relacionamento, né? Antes mesmo do homem receber de Deus uma esposa, uma mulher, uma varoa, né, como ele mesmo chama, como Adão mesmo chamou, né? O Senhor, ele tinha um relacionamento com o homem. O Senhor criou o homem para um relacionamento. E a Bíblia diz que Deus vinha ao encontro do homem, ou seja, é um Deus que busca esse relacionamento, um Deus que busca esse homem. Ele tinha um horário marcado, ele tinha um encontro, né? Ele tinha um compromisso. E o Senhor, o Senhor ele não mudou, né? Então a Bíblia fala que Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente, porque o Senhor não pertence a esse tempo, né? Então ele é um Deus que não muda. E por ele não mudar, os seus princípios também não mudam. O seu propósito, o seu projeto original para com o homem, para com a humanidade, também não mudou. Então Deus até hoje busca um relacionamento com o homem, buscam homens que queiram se relacionar com ele. Esse relacionamento, diga-se de passagem, ele não é imposto, ele não é forçado, tá? Ele não é exigido pelo Senhor, mas ele é esperado por ele, né? Deus, ele não volta atrás na sua palavra, ele não volta atrás naquilo que ele planeja, que ele projeta. Inicialmente, Deus ele forma o homem para um relacionamento. Deus formou o homem e a mulher para um relacionamento. E qual foi a resposta de Adão quando Deus chama ele? Não, foi a mulher que tu me deste que me deu a maçã para comer. Ou seja, ao invés dele O fruto, né? Que a é o gente fala que é fruto. maçã, mas não é maçã. Enfim, né? A Bíblia não fala que fruto era esse. Mas ao invés dele estar num lugar onde ele exercesse a sua responsabilidade, ele foi arranjar alguém em quem colocar a culpa. E realmente a culpa tinha sido da mulher, né, de ter pecado. Mas Deus ele busca alguém que tenha a responsabilidade, né? Quando a gente chega numa casa, quando a gente chega num local, a gente procura quem? Quem é o responsável daqui, né? Quem é a pessoa que eu devo me falar? Você chega numa empresa para fazer uma reclamação, para fazer uma queixa, para fazer um elogio, você quer falar com o dono da empresa, você quer falar com o gerente, você quer falar com a pessoa responsável por aquilo ali. Então, quando Deus viu que tinha acontecido aquela bagunça ali, né? Ele foi atrás de quem? Foi atrás da pessoa que era para ser a pessoa responsável. E a pessoa responsável diz não, reclama lá com ela porque, né? E Então, essa parte abre muitos parênteses, muitos adendos, porque a gente está falando aí de culpa, de responsabilidade isso, e de posicionamento ao posicionamento. mesmo tempo. E de relacionamento com Deus ao mesmo tempo. Então veja que você já me trouxe, minha cabeça faz assim, já me trouxe várias coisas aí que eu tenho perguntas a fazer. Uhum. Vamos lá. Quando se trata de relacionamento, o homem tem que se relacionar com Deus. A mulher também tem relacionamento com Deus. Sim. Tá? Mas pelo contexto, vamos dizer assim, de princípio, esse relacionamento da mulher com Deus, único, ela com Deus, quando se trata de relacionamento entre marido e mulher, esse relacionamento passa pelo filtro do esposo, do marido. Uhum. E nesse contexto de Adão e Eva, a gente ainda tem a questão da omissão de Adão. Então veja que Deus perguntou onde você está e não o que você fez. Porque quem fez inicialmente foi Eva. Mas onde você estava quando Eva fez? Onde você estava
quando Eva tomou uma decisão, sendo que a ordem que foi dada, não comer dessa árvore, Foi foi dada dada a a ele. ele. Então, hoje a gente vê muitos casais onde o homem bota a culpa na mulher das coisas que estão acontecendo dentro de casa, sendo que ele não estava se posicionando, ele não estava no lugar de liderança de oração, ele não tem buscado de Deus a revelação sobre aquele assunto, talvez nem tenha recebido a ordem sobre o que deveria ser feito naquele lugar. Então, eu fico me perguntando, como o homem hoje pode identificar a hora em que, situações em que ele precisa assumir a responsabilidade. Ele precisa entender a responsabilidade dele, ainda que quem tenha errado, assim, eu falo quem tenha errado, assim, quem tenha executado a ação do erro, ou executado a situação, ou falado que não deveria, ou se posicionado do jeito que não deveria, não tenha sido ele. Na prática, o homem ele precisa ter um filtro. Como é que eu vou me posicionar? O que é que vai fazer diferença para que eu entenda o meu lugar espiritual? Você fala enquanto mulher, enquanto esposa. Eu, enquanto esposa, pergunto como é que o homem pode se posicionar, como é que ele vai enxergar. Porque a vontade que a gente tem como mulher é dizer, tu não tá vendo não, criatura? Acorda! Na verdade, via de regra, né, o posicionamento do homem, ele tem que ser um só. Deus, ele escolheu o homem e o colocou como cabeça, colocou como líder. Ao homem foi dada uma autoridade de líder, de liderança, de sacerdócio, e à mulher foi dado o poder, né? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? E a mulher precisa, sim, de sabedoria, de entendimento, muito discernimento, né? Costuma-se dizer que a mulher é como se ela tivesse um sexto sentido, né? Ela tem Ela tem a uma parabólica. percepção, né, que eu creio, né? Eu atribuo isso realmente a uma sensibilidade espiritual, né? Porque a mulher tem isso, né? Os homens eles são mais objetivos, e é por isso que Deus ele foi muito claro. Deus ele colocou o homem como cabeça, como líder. E realmente o lugar de chefia, o lugar de liderança, de cabeça, ele requer responsabilidades. Ele requer muito mais responsabilidades do que direitos. Perceba que um líder, um chefe, alguém que é importante, alguém que é colocado como cabeça, ele tem muitíssimas responsabilidades. Ele é uma pessoa que praticamente em hora nenhuma ele vai descansar. Ele não vai encontrar um local de repouso, de descanso. Mas, se ele exercer bem o seu papel, ele vai encontrar um lugar de honra. Ele vai ser honrado, ele vai ser respeitado, ou seja, ele vai receber aquilo que é bom para ele, mas que ele nem sabe, né, que é bom para ele. Ele só vai descobrir isso quando ele exercer o seu papel. Então, esse é um recado que eu deixo para os homens, né? Porque eu também me incluo, né? Nesse recado, que é justamente a gente não tem mais, a gente não tem, na verdade, esse direito de ser omisso, de ser desleixado, de ser irresponsável. Porque o lugar de liderança, o lugar de chefia, tem muitos homens que às vezes se escondem, né? Porque ele tem uma mulher que toma frente, ele tem uma mulher que resolve as coisas, né? Ele tem uma mulher que se preocupa com se as contas estão em dia, se tem tudo dentro de casa, né? Se os filhos estão indo bem na escola, com as coisas do marido. Então eu conheço histórias de marido que eles não fazem nada, não amarra nem o próprio sapato, né? Tudo é a mulher que faz. Né? Não estou querendo dizer que a mulher não deva cuidar do seu marido, mas o lugar de liderança, de chefia do homem, em termos práticos, o homem ele precisa sim ser o exemplo da sua casa, ele precisa ser o exemplo da sua família. E a gente sabe que a teoria sem a prática, ela de nada serve, ela de nada adianta. Da mesma forma que a Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Então, de nada adianta eu saber que eu tenho um lugar de liderança, de chefia, eu tenho um lugar de responsabilidades, do qual minha casa depende disso, né? O ajuste da minha casa depende disso, do meu posicionamento, né, diante dessa informação. De nada adianta se eu não exercer esse papel. Se eu chegar em casa e eu entrar no meu mundinho ali particular, eu só me preocupar né? Eu vou dar exemplos, tá? Eu não sei qual é a sua situação, mas eu vou dar exemplos, né? Eu só me preocupar com o jogo de futebol, eu só me preocupar com as minhas coisas, eu só me preocupar em eu sentar e eu comer ali, né, matar minha fome e ir pro quarto, ou ir me divertir, ou assistir uma televisão, uma série, alguma coisa, ou ficar só, né, perdendo meu tempo no celular, ou resolvendo apenas as minhas demandas, né? Eu sei, todos nós homens temos as nossas demandas, temos os nossos sonhos, nossos objetivos, né, as nossas frustrações, mas a gente precisa, você homem que é casado, né, você que tem uma família, que tem uma esposa, que tem filhos, que tem uma casa, que tem um lar, você precisa e deve assumir a liderança desse lar. E a liderança ela é em tudo, né? Ainda que a esposa ela cuide sim do lar, ela seja responsável por atividades domésticas ou de fiscalizar às vezes um funcionário que seja, né, que exerça essa atividade, se no caso a sua mulher, né, às vezes trabalha com você ou trabalha fora ou tem a vida profissional dela,
mas a mulher também ela vai exercer os seus papéis. Mas hoje a gente está falando aqui de liderança, de vida espiritual da casa, vida espiritual do lar, que é algo que depende do homem. O homem precisa ser o primeiro a buscar o Senhor, né, através de oração, através da leitura da palavra, através de um compromisso com uma comunidade de fé local, né, porque precisamos sim congregar, a Bíblia é muito clara em relação a isso, né, precisamos estar inseridos numa comunidade, né, de fé, uma comunidade que comungue desses mesmos princípios que nós acreditamos, tá? Então é muito importante que você faça isso, e para tudo isso requer atitude, requer esforço, né? Nós só conseguimos, por que, né, quem é, por exemplo, um empresário, um empreendedor, foi assim do nada que as coisas surgiram? Não, foram através de ideias, de crenças, de coisas que você acreditou ser capaz de conseguir, e você foi lá e fez, né? Dia após dia, persistiu até a coisa acontecer e fazer, não só acontecer, mas fazer ela crescer, fazer ela se desenvolver. Dentro de casa é igual, as coisas não vão se resolver sozinhas. Nós precisamos resolver, o homem precisa resolver, o homem precisa buscar o Senhor, o homem precisa se relacionar com Ele, né? Deus não vai falar com a gente enquanto a gente não se posicionar, enquanto a gente não responder, né? Porque até mesmo Adão, depois que ele pecou, que ele caiu, o Senhor falou com ele e ele respondeu. Uhum. Senão o diálogo não Não teria teria acontecido. acontecido, né? Então o homem precisa responder esse chamado do Senhor, de buscar, de orar, de ler a palavra, sabe? Se dedicar a uma vida espiritual, uma vida de oração com o Senhor, para que o seu lar ele seja edificado, E né? alguns homens falam Basicamente, assim, é como se o homem tivesse duas coisas para fazer em relação a essa vida espiritual, né? Que é ter o seu relacionamento com Deus, ou seja, Deus, aqui é minha casa, né? Porque ele é o chefe dessa casa, e dizer, depois de pegar o Senhor e falar assim, minha casa, minha família, esse aqui é o meu Deus. Então o homem tem esses dois papéis na vida espiritual principais, que é apresentar a casa dele para Deus e apresentar Deus para sua casa, né? E daí vem as outras questões, né? De orar, de ler a palavra, de ir na igreja, de ter uma mesa onde todo mundo se relacione, onde todo mundo procure estar ali comendo no mesmo horário, né? Porque às vezes a gente entende que às vezes as pessoas da casa podem ter horários diferentes. Mas em nem todas as refeições esses horários vão ser diferentes. Às vezes é uma refeição da noite onde todo mundo está em casa, mas a gente sabe de muitas histórias, muitos relatos que às vezes as pessoas estão cada um no seu cômodo. Aí vai lá, pega a comida, come no sofá, outro come na mesa, outro come no quarto. e só para contextualizar essa questão da mesa, para o pessoal não ficar meio perdido, nós entendemos que a mesa é um altar. O altar da mesa é um lugar onde existe um portal aberto nos céus para que Onde o Senhor o Senhor se manifesta. se manifeste. É. Então, eu não sei se na sua casa acontece, mas se não acontece, faça isso que você vai perceber acontecer. O fato de estarmos comendo todos juntos abre portas de conversa, abre Isso. portas de momentos de crescimento, de E para amadurecimento. isso é necessário pagar um preço de quê? Desligar a TV, De deixar o estar celular do ali lado. presente naquele Isso. momento, de fazer uma comunhão com aquele momento, e o Senhor se manifesta. Então, quantas conversas nós não já tivemos profundas em relação à Bíblia, a dúvidas da Bíblia, as revelações, gratidão de contar o que aconteceu, do que o Senhor já fez na nossa casa, para as nossas filhas, recordar milagres que a nossa casa já recebeu naquele momento, e isso vai fortalecendo a fé da nossa casa. Então, a mesa é um lugar, é um altar, e essa mesa, ela precisa ser promovida pela mulher, a mulher é quem promove o momento de mesa, mas o sacerdócio precisa ser assumida pelo homem. É. Então é um lugar que muitas vezes a mulher está até proporcionando aquele jantar em família, mas o homem está completamente distante daquele lugar, está ali no celular durante o momento de comer, e ele está perdendo a oportunidade de trazer Deus para aquela mesa, para aquele momento. Porque na verdade esse altar, como o Senhor falou, é algo que já é instituído pelo Senhor, porque se a gente observar, Jesus ele chamava sempre os seus discípulos para estar na mesa. É isso. Né? Porque uma mesa é um local de comunhão. Vê que numa mesa todo mundo está no mesmo nível. Todo mundo está sentado, não tem um em pé, outro sentado, não tem um maior ou menor. Né? Tem aquele que reparte. Uhum. Né? É aquele que reparte, aquele que compartilha. Né? Então, é um altar onde Deus já se faz presente. A gente não precisa, como o nosso pastor ele fala, né? A gente não precisa espiritualizar aquilo que já é espiritual. Né? Então, tem gente que às vezes, porque eu tenho que pegar a Bíblia, eu tenho que ler em voz alta. Gente, não. Você só precisa fazer. Né? Porque, na verdade, é exercer algo que o Senhor já criou. O Senhor já nos deu a oportunidade, deixar Deus fluir. Né? E é a mesma coisa
alguém perguntar, mas como é que eu vou orar? Só fala, só abre a boca e fala com o Eu Senhor, ia só comentar conversa, isso, né? porque muitas vezes o homem diz assim, mas minha mulher é mais espiritual do que eu, porque eu não tenho muita intimidade com oração. Só abre a boca E e fala. ora. Fala do teu jeito, fala no teu secreto, não precisa ninguém ver, ou precisa ver, porque muitas vezes, olha que bênção os filhos ver o pai em oração, Isso. ver o pai buscando a Deus, ver o pai lendo a Bíblia, ainda que ele não esteja entendendo nada, ainda que ele esteja só consegue entender se for por um vídeo. E isso é muito importante, principalmente no que se fala a respeito dos filhos, porque os filhos, eles vão seguir muito os nossos exemplos. Então, não adianta, né? Eu sei que às vezes é até duro dizer isso, de nada adianta, mas às vezes de nada adianta a gente mandar os nossos filhos fazer alguma coisa. Vá ler a Bíblia, né? Vá para a igreja, né? Vá orar, come isso daqui, faça aquilo outro, se nós não fazemos. Então, nós, enquanto pais, lógico, o pai e a mãe, mas em primeiro lugar, o pai precisa assumir isso, precisa assumir esse lugar. Se eu quero que meu filho ore, eu preciso orar. Se eu quero que meu filho vá para a igreja, eu preciso ir para a igreja. Né? O comportamento do pai é admirável ou repulsível, principalmente Isso. quando chega na adolescência. Exatamente. Ou o filho vai admirar quem o pai sempre foi dentro de casa e vai seguir aquilo ali, O ou líder, ele vai repulsar aquilo ali. O líder, Deus ele colocou um líder e o líder ele tem uma escolha. Né? Quem ele quer ser? Que tipo de líder que ele quer ser? Ele quer ser um líder temido, que todo mundo tenha medo, ou seja, aquele líder que manda, que ele exige, que sabe, que ele força os outros a fazer, ou ele quer ser um líder respeitado, né? Quer ser um líder amado, quer ser um líder a ser realmente seguido. Porque Jesus disse que aquele que quer ser maior, né, no reino dos céus, que seja o menor. Então nós precisamos, o homem ele precisa ser o primeiro a fazer, ele precisa ser, né, o primeiro a acordar de madrugada para orar, se é isso que ele deseja para a casa dele, ele precisa ser o primeiro a ir para a igreja, ele precisa ser o primeiro a ler a palavra, ele precisa ser o primeiro a dar o exemplo. Deus ele colocou o primeiro homem, imitador de Cristo dentro de casa, isso. Né? Tem uma passagem na Bíblia que diz que Paulo falaram aos seus discípulos o seguinte: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ou seja, será que nós, enquanto homens, podemos dizer isso para os nossos filhos? Meus filhos me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Né? Então, talvez você não precise dizer isso, talvez você já tenha exemplo de sobra, né, para que os seus filhos sigam aquilo que você está fazendo. Mas, enquanto pais, as nossas atitudes vão gerar uma leitura, né, que vai promover muito impacto nos nossos filhos. Nossos filhos nos conhecem, não é por aquilo que a gente fala, é por aquilo que a gente faz. Tá? Então, precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós falamos lá no primeiro vídeo sobre posicionamento. Em todos esses pilares que nós vamos falar, nós vamos discorrer aqui, fala de um posicionamento. Então, na vida espiritual, o posicionamento do homem em primeiro lugar. E o posicionamento dentro de casa. Porque Sim. Às vezes é um posicionamento santificado fora do lado de casa. De fora. Vai para a igreja e bota a Bíblia debaixo do braço, veste um terno bonito, vai lá. E, às vezes até prega, tá no altar. Mas dentro de casa o posicionamento não é vive outro. aquilo que prega. Então os filhos estão vendo, seus filhos não são burros, eles estão enxergando isso, eles estão vendo essa diferença. Então não adianta, assim, ter um discurso muito bonito fora de casa e dentro de casa, na intimidade, ser um homem grosseiro, ser um homem que não lê a palavra, ser um homem que assiste o que não deve, ser um homem que não dá exemplo dentro de casa. Ou aquele que nem dentro nem fora de casa, mas diz assim, você tem que ir para a igreja com sua mãe, você tem que se converter, mas ele não vai. Então, o exemplo tem que ser algo que seja coerente ao que ele fala, com o que ele vive, dentro de casa. Sim. Principalmente dentro de casa. Sim. E uma coisa que é importante é que hoje as pessoas elas vivem uma situação de imediatismo muito grande. Né? É lógico que se você está ainda distante desse padrão, você precisa entender que cada dia você pode ter uma conquista. Hoje eu já consegui orar. No outro dia, na outra semana, no outro mês, já consegui ler a palavra. O que importa é perseverar. Né? Ainda que você não tenha tempo ou ainda não está na sua rotina. Sabe uma pessoa que fuma de maneira inveterada ali, sei lá, 3, 4 carteiras de cigarro por dia, né? Às vezes essa pessoa ela não consegue parar aquilo da noite para o dia. Ela vai diminuindo a quantidade, né? Às vezes ela vai substituir aquele hábito nocivo. Por exemplo, eu conheço pessoas que substituíram aos pouquinhos até parar o cigarro para mascar chiclete, né? Ou seja, é um hábito nocivo por um hábito que aparentemente não faz nenhum mal, né? Que é mascar chiclete. Então, às vezes a gente tem uma rotina, vamos supor, de chegar em casa e o homem tem muito isso, né? O homem tem muito isso, de chegar em casa e às vezes não tira nem o sapato, não tira a roupa, se joga no sofá e vai pro celular, ou liga a TV, faz alguma coisa ali que ele quer, tipo assim, né? Ele quer anestesiar a mente, ele quer anestesiar a cabeça dos problemas que ele viveu fora de casa no trabalho. Tudo bem, né? Eu entendo que às vezes modificar uma rotina não é fácil, né? Fazer novos hábitos não é fácil, a gente sabe disso.
mas a gente precisa se conscientizar e buscar no Senhor até isso, né? É um Buscar no treinamento. Senhor, isso é treinar. É um Então, se eu treinamento. chego em casa e ficava 1, 2 horas fazendo isso, eu vou reduzindo, né? Eu vou fazendo alguma outra coisa. Para cada objetivo é necessário um esforço, é necessário uma busca, é necessária mudança de hábito, porque assim, a gente tem uma vida e o nosso tempo a ser vivido que é dividido ali em horas, em dias, em semanas, em meses, em anos. Isso não muda. O que muda, o que pode mudar, é aquilo que a gente faz dentro desse tempo. Porque o tempo não vai mudar. O tempo não vai abrir para 48 horas por dia, porque além do que eu já faço, eu quero incorporar novos hábitos. Não, você vai ter que abrir mão de determinados hábitos para colocar outros hábitos no lugar, E a se gente você tem que quer resultados diferentes. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes está fazendo essa mudança, não está ainda no 100%, e a gente já está se Isso. cobrando 100%, e o diabo fica botando na nossa cabeça de que você não Você está não conseguindo, consegue. É você por não, isso que eu não foi falei. suficiente. Não se preocupar se você está distante desse padrão, né? Porque a gente está falando aqui de posicionamento na vida espiritual. Se você está distante desse padrão, procure procure a fazer os primeiros atos. Procure andar os primeiros passos. Entende? Então é necessário se conscientizar de que precisamos mudar. E é necessário se conscientizar de que essa mudança, Deus também não está cobrando da gente que ela seja instantânea. Mas ela precisa acontecer. E para acontecer, ela pode acontecer O aos que poucos. importa é que o processo esteja acontecendo. Sim. Né? E que nós estejamos compromissados com ele. E voltando para o ponto mulher, nesse processo. A gente está falando muito aqui de que homem é o líder, de que homem é o sacerdote, de que homem Sim. é o cabeça, e que ele é o canal com os céus. Ele né? deve ser realmente o farol, a direção. A direção, né? pronto. Mas a gente tem que entender que a mulher é sensível ao mundo espiritual. Uhum. A mulher recebe muito do mundo espiritual, ela é realmente uma parabólica. E muitas vezes é difícil para a mulher receber, perceber e não intervir. Uhum. Né? E a gente precisa focar aqui também nossa fala de que não quer dizer com o que a gente está falando sobre o mundo masculino, não quer dizer que a mulher não vai receber dos céus, que a mulher não vai ter intimidade com Deus e que a mulher não vai falar com Deus. Não, muito pelo contrário. Ao contrário, a mulher fala muito com Deus e a mulher recebe muito de Deus. Ela profetiza muito sobre a sua casa. E precisa exatamente disso, que a mulher esteja nesse lugar, de profetiza sobre a sua casa, de parabólica, de sensível pela sua casa, perceber as nuances da sua casa. Porém, a gente tem um desafio muito grande que é até onde eu devo ir e até onde eu tenho que deixar Deus agir. A mulher ela precisa usar essa habilidade que ela já tem, que é inata, né? Por natureza ela já tem isso, no papel de auxiliadora. De auxiliadora. Mas não no papel de liderança. Esse é um grande desafio. De querer mandar, sabe? Não é esse, porque não é esse o papel que Deus espera dela. Esse é o papel. Até o homem, né, na sua liderança, ele não deve mandar nem exigir nada. O homem ele deve servir com seu exemplo, né? E a mulher deve, sabe, servir na sua sabedoria, entendeu? No seu amor ali pela família, pela casa. O casa. grande desafio da mulher é não atrapalhar Deus. Sim. É perceber o que está acontecendo, mas não atropelar o que Deus está fazendo. Porque muitas vezes o que Deus está te revelando é para que você ore direcionado, de forma intencional, é para que você tenha um foco de oração. E muitas vezes, eu já ouvi de muitas mulheres que ora pelo casamento, que faz jejum, que faz corrente de oração, que dobra o joelho ali pelo seu casamento, pela sua casa. Mas muitas vezes essa oração está apontando para um alvo distante, que é o casamento, que é o relacionamento dentro de casa, apontando para um alvo que é válido, mas é um alvo que está muito mais distante do que se você apontar esse alvo para o coração do seu marido. Se você apontar esse alvo para a transformação do seu marido, para que Deus salve esse marido. Porque a partir do momento que você abre mão do benefício seu, de um marido bom dentro de casa, e ora para o benefício de salvação do teu marido, de transformação dele com Deus, de intimidade dele com Deus, independente dele virar voltado para você ou não, que ele se volte para Deus. Inevitavelmente ele vai se voltar para você, inevitavelmente ele vai entender a importância do casamento e ele vai se colocar como líder da sua casa e você vai ter um casamento transformado, você vai ter um pai dentro de casa, você vai ter o homem que você sempre sonhou. Porque ele encontrou o caminho direto para o lugar certo dele, para o pai. Então, quando ele se coloca no lugar onde ele tem que estar, todo o resto que você tem orado tanto, que você tem atirado tanto em oração, ele é sequencial. Vai chegar nisso. Então, muitas vezes a gente está se desgastando muito, e eu já fiz muito isso. Quando nós estávamos em crise, eu orava muito para que Deus mudasse a forma dele lidar dentro de casa, que ele voltasse a se comportar dentro de casa. Só que eu não estava orando para que Deus salvasse ele, e ele estava cada vez mais distante do Senhor. Quando eu desisti, né, eu achei que o casamento não tinha mais salvação, e comecei a orar para que Deus salvasse ele,
as coisas simplesmente aconteceram, porque a minha oração se encurtou, vamos dizer assim, em objetivo, foi mais objetiva no que era o propósito de Deus, do que Deus queria realmente, que era a salvação dele, e as coisas aconteceram, e hoje a gente tem todo o resto ajustado por causa desse ajuste. Então, muitas vezes a gente está lutando com as ferramentas erradas. Percebendo o que está errado, logicamente, a gente percebe muito fácil, mas às vezes lutando com o direcionamento errado. Então a gente tem que ter muito cuidado para não interferir no que Deus já está fazendo e também não interferir comandando, como você disse, mas assim, deixa eu dar um exemplo. Às vezes o marido ele está até começando a perceber Deus, ele está começando a se comportar de um jeito diferente. Nessa jornada de transformação que você estava falando, né, de começar a orar, de ler a Bíblia, às vezes não está lendo a Bíblia com tanta frequência, e a mulher está lá, você não leu a Bíblia hoje, porque você não está orando, você tem que ir para a igreja. Ah, porque você tem que ir para a igreja. Deixa Deus agir nele, deixa as coisas acontecerem no tempo dele com Deus. Seja grata pelo pouquinho que ele já está andando. Se você está na escada um pouquinho mais acima, só valoriza aqueles passinhos que ele já está dando. E não fica mostrando a diferença que está entre vocês. Porque isso só piora a situação. É como, tipo assim, eu tô aqui me esforçando dentro da minha realidade e o outro tá dizendo que ainda falta muito o tempo inteiro. Então, poxa, então não tá valendo a pena. Nunca é suficiente. Não é suficiente. E aí isso cria uma distância maior ainda para ser vencida. Entre você e entre ele e Deus. Então, a mulher, ela tem que ser sinalizadora, logicamente ela tem que orar, mas ela ganha o marido em silêncio, com a sua santidade, com o seu posicionamento, as coisas vão acontecendo. E não em comandos. Não tem que estar mostrando aquilo que você está vendo em tudo. Nem tudo que você vê, você precisa mostrar. Às vezes você vê, Deus está te mostrando para você orar. E não para você ficar acusando. E a gente já falou essa passagem aqui, né? Que a mulher santa, santifica. Ela santifica o seu marido, assim como né? E ela, em outra passagem, diz que ela ganha o seu marido pelo seu testemunho, né? Ela ganha ali em silêncio. Né? Ela ganha sem precisar falar. Isso. Então, a mulher precisa buscar isso de Deus, né? Tem uma passagem que a gente fala muito, se eu não tenho enganado, no livro de Oséias, ele diz que o povo peca por falta de conhecimento, né? Você também estava falando aqui de uma situação onde, às vezes, a mulher ela já despertou para um relacionamento com o Senhor e o seu esposo ainda não. A gente tem muitos casais, muitas famílias que são assim, né? Onde as mulheres chegam primeiro e, às vezes, o homem, ele não atentou para isso, ele está ali relutante, né? Ele ainda não quer, enfim. Às vezes porque não quer abandonar, né? Os seus velhos hábitos, né? Enfim. É uma triste realidade, mas é uma realidade que a gente vê muito, né? A queixa de muitas mulheres. Ah, eu sou cristã, mas o meu marido não é. Ele não quer ser. Às vezes o marido ele não briga com a esposa por causa disso, mas tem muitos outros casos que o marido ainda briga com a esposa por causa disso, né? Porque ela vai para a igreja, porque ela leva os filhos, enfim. E fica dizendo que está indo atrás de pastor, né? A mulher tem que ter muita sabedoria nessa situação, porque às vezes ela está dando mais importância realmente à igreja do que à casa. Isso, E essa santidade não agrada a Deus. É uma situação que é muito melindrosa, é uma situação muito particular. Cada realidade dessa, onde às vezes a mulher é convertida e o seu esposo não é preciso analisar quais são esses níveis, né? O nível de relacionamento entre os dois, o nível de santidade dessa mulher, o nível de discernimento dessa mulher, né? Para que ela não enfie os pés pelas mãos, para que ela não se ache melhor, né? Para que ela não bata de frente, porque uma coisa é certa, a sua salvação ela é importante, mas o seu casamento também é muito importante. Então Deus não lhe salvou, né? Para que de uma forma você, se essa sua luta for muito difícil, você abandone o casamento para seguir apenas a sua salvação. Não, Deus não quer isso. Deus ele tem propósito na sua vida, mas ele tem um propósito também no seu casamento, né? É muito importante a restauração e é por isso que é o nosso propósito de estarmos aqui conversando com vocês a respeito desse tema maior que é o casamento, porque Deus tem um propósito no casamento restaurado, na família restaurada, e não é apenas pelo casamento em si, mas é pelos filhos desse casamento, pela geração que vai vir depois, tá? Então, na realidade, o propósito do casamento não é nem apenas que um homem e uma mulher estejam juntos e sejam felizes ali. O propósito maior é que essa união seja no padrão do Senhor para que gere frutos que realmente sejam do Senhor. A Bíblia diz que os nossos filhos são a herança dele, são a herança do Senhor, não é nossa, né? Existe um ditado que se fala muito por aí, que a gente cria o filho para o mundo, mas isso é verdade? Isso não é verdade. A gente tem que criar o nosso filho para o Senhor. É isso que Deus espera do nosso casamento, né? Que esse fruto, ele seja um fruto que seja recebido por Deus, que honre ao Senhor. E a primeira igreja que nós podemos servir é a nossa casa. É a família. Não adianta a gente ficar pensando em servir a igreja enquanto a nossa casa está
Fragilizada. E toda a comparação que Deus usa, onde o homem precisa amar a sua esposa, onde a sua esposa precisa ser submissa ao seu marido, é sempre relacionando Cristo Cristo com é a a igreja. igreja. Nós Então, somos a igreja, isso. nossa família é a A igreja. família, ela é, a Bíblia diz que é digno de honra, dentre todos, digno de honra, seja o matrimônio. Seja o matrimônio. Ou seja, todos, hoje, nós precisamos dar honra ao casamento. E o que mais se observa hoje na sociedade, uma das coisas, né, que mais se observa hoje na sociedade é as pessoas aceitarem que o casamento é uma instituição falida, né? O casamento tem Que o descido padrão do casamento não é mais entre uma mulher, que é uma coisa que hoje já é distorcida, né? Que não tem mais a mesma relevância, que não tem mais a mesma importância. Mas uma coisa a gente quer deixar bem claro para você: Deus não muda. As coisas que ele fez não mudam. E o Os casamento princípios é que ele espiritual. fez não mudam. Até esse negócio hoje de alguns líderes dizer que a Bíblia hoje precisa ser reescrita para se adaptar aos tempos atuais, isso é uma mentira. Sabe? Isso é uma grande A heresia. palavra é a mesma. Deus não muda. A palavra é a mesma. O Deus, ele é o mesmo. Porque o Senhor, ele não pertence a esse tempo. O Criador do tempo não pertence ao tempo, ele está fora do tempo, né? Então, ele não muda. Deus, ele é constante. E se ele é constante, e ele criou o casamento como primeira Primeira instituição. e esse casamento é o reflexo de Cristo e a igreja, olha o quanto o casamento é espiritual. Sim. O quanto o casamento, ele precisa ser visto como a prioridade espiritual da sua casa. É a vida espiritual do casamento, do casal e da família. Porque isso tudo gira em torno de uma parte principal, princípio de tudo. Exatamente. O princípio de todas as coisas para hoje, para a sua missão, para a sua vida, para o que você tem de objetivo de vida, tem que ser o seu casamento. Mas a nossa geração foi deixando o casamento abaixo da profissão, o casamento ficou abaixo dos filhos, o casamento ficou abaixo da vida pessoal, e o casamento foi ficando por último, até ser visto como uma instituição falida. O casamento, ele vem sendo desonrado, constantemente. né? As pessoas, por terem se afastado do Senhor, se afastaram dos seus princípios, esqueceram o Senhor e têm desonrado tudo aquilo que ele deixou como ensinamento, como princípio, né? Então, o que nós mais queremos, através daquilo que Deus tem feito em nossa vida, daquilo que nós temos deixado Deus fazer, na verdade, é justamente que o casamento, ele tenha esse lugar de honra restaurado. Ele realmente ele seja digno de receber essa honra. Que honra é essa? Honra de ter um marido que assuma o seu lugar, uma esposa que assuma o seu lugar, e os dois assumam o seu ministério diante do Senhor. Então, voltando, né? O sacerdócio do lar, ele é do marido, ele é do esposo, né? E eu sei que você, mulher que está ouvindo, que possa não ter ainda o seu esposo nesse lugar, essas informações que nós estamos passando para você não são informações que você deva sair daqui e ir lá confrontar o seu marido. Olha, porque disseram e disseram, estão dizendo, é a verdade, sim. Mas você apenas ore por isso, né? Ore pelo seu esposo em primeiro lugar. E certamente, quando o Senhor alcançar o coração dele, né? Vigie as suas atitudes, né? Não troque o seu casamento para você ficar enfurnada dentro de uma igreja. Não ache que sabe? estar dentro da igreja todos os dias vai recuperar seu casamento. Não é sábio. Ao contrário, não sua é sábio. presença no relacionamento. E quando eu falo presença no relacionamento, não é ficar atrás do marido o tempo inteiro, não. É ter intenção no casamento. É ter intenção de oração, ter intenção de botar uma mesa e promover um momento juntos. É ter intenção de mostrar comportamentos de submissão em algumas situações em que você sabe que aquilo vai fazer com que seu marido se posicione. Então, a sabedoria da mulher em ganhar o seu marido para Jesus muitas vezes estar presente para o casamento, presente para aquele ali como prioridade. Então, você falou das situações, por exemplo, do marido que se chateia porque a mulher vai para a igreja todo dia. Não estou te dizendo para você não ir para a igreja, mas se naquele dia vai irritar, se você pode deixar de ir, fique em casa com seu marido, esteja presente com ele. Promova situações. Deus não vai lhe sentou castigar por causa disso. Sentou você assistir televisão, bora ver o filme A Forja, né? Promove alguma coisa que vai trazer uma mensagem para ele, ainda que seja mais disfarçada, né? Se coloque na brecha. E se não for possível, apenas fique. Apenas Porque fique. na realidade, o fato de vocês estarem juntos e fazer alguma coisa juntos, que não significa necessariamente ser uma coisa da igreja, ser uma coisa da Bíblia, mas o fato de vocês estarem juntos, vocês já estão cumprindo uma ordenança do Senhor, que é permanecerem juntos, é permanecer em união, é valorizar a aliança, é valorizar o casamento, sabe? É permanecer ali em unidade. E através do testemunho, um testemunho de sabedoria, esse esposo com certeza ele vai ser ganho.
né? Seria ótimo. Eu sei que hoje, na nossa vida, a gente busca em tudo que a gente faz o máximo de garantia possível, Isso. né? A Bíblia não fala sobre garantias, a Bíblia fala sobre possibilidades. E assim, da mesma forma que nós estamos aqui dizendo para você que essas coisas são possíveis, existem muitos outros casais, né? Muitos outros testemunhos dizendo que é possível, tá? É isso que nós precisamos crer. Cada situação tem as suas características, tem o seu tempo, né? Para o problema se resolver, para as coisas acontecerem. O que a gente precisa entender é que aquele que não muda, que é o nosso Deus, esse nós não devemos abrir mão. E o Senhor, ele vela pela sua palavra, ele garante a sua palavra, né? Se ele diz que algo vai acontecer, esse algo vai acontecer. Agora, muitas vezes não é no nosso tempo, não é da forma que a gente acha que deve, né? Nós precisamos nos sujeitar ao Senhor, porque ele não vai se sujeitar a nós, né? Nós não temos um Deus onde nós mandamos que ele faça e ele faz, E né? sujeitar ao Senhor é sujeitar a cada um estar no seu lugar. E aí eu Isso. volto para aquele ponto. Se eu me sujeito a ser a mulher que a Bíblia descreve que eu devo ser, a ganhar meu marido em silêncio, em oração. Voltamos para aquele exemplo. Aí você deixa de ir para a igreja, senta com seu marido, sei lá, para tomar um café, fica em casa com ele, dá uma oportunidade e dali daquela oportunidade surge uma queixa dele do trabalho, alguma coisa, algum problema que ele falou, ele abre alguma porta de conversa e nessa porta de conversa você dá um conselho sábio, você diz que vai orar por ele, você se mostra disponível para ajudar, você está ganhando o seu marido para o Senhor em uma conversa simples. Voltando para outra frase, não espiritualize aquilo que já é espiritual. O casamento já é santo, já é santificado pelo Senhor. Se você for querer, aí você vai querer abrir a Bíblia, você vai fazer uma pregação para ele vai fugir. Mas às vezes apenas um conselho, apenas uma coisa, aquela oração que você fez antes, lá no seu quarto, trancada, para que Deus tocasse o coração do seu marido, vai surtir efeito naquele momento. Vai tocar o coração dele com aquela palavra, com aquele eu te ajudo, com aquele eu tô com você, com aquele não desanime, não desista, confia, eu tô orando por você. Ele vai se sentir fortalecido e vai sentir algo de diferente que vem de você, através de você, para o coração dele. Mesmo sem você abrir a Bíblia, sem você fazer uma oração naquela hora, sem dizer a ele, você tem que ir para a igreja, sem nada disso. Por estar presente, por ser intencional, por estar ali, disponível para que o Senhor haja. Às vezes só precisa que você seja a boca de Deus no seu relacionamento. E para que chegue no coração do seu marido, precisa que seu marido admire o que você está falando. Admire você de alguma forma. Então, às vezes, aquela mulher que é incisiva o tempo todo, até tá falando a coisa certa, mas não tá chegando no coração do marido porque ele deixou de te admirar, porque você se tornou a ranzinza da casa, você se tornou a santona da casa, você se tornou aquela que só cobra o tempo inteiro. Então, estar disponível para estar no lugar certo, de submissa, de sábia, de disponível, porque o lugar da mulher não vai deixar de ser importante nunca. O lugar da mulher vai ser sempre suporte. E se você for olhar na construção de uma casa, o que adianta as paredes estarem de pé se não tem o fundamento, se não tem o suporte, se não tem a base? Se a base estiver ruindo, cai tudo. E nós somos essa base, ainda que não seja algo visível, ainda que ninguém esteja dando valor, ainda que ninguém esteja prestando atenção, nós somos o suporte, nós temos um valor enorme nisso. A nossa casa vai ter o mesmo equilíbrio que nós temos. A nossa casa vai ter a mesma sustentação que nós temos. E se nós ruirmos, tudo ruim. Ele pode ser um líder maravilhoso, mas ele vai pro chão junto. Porque é assim que Deus estruturou. A importância de um não diminui a importância do outro. A importância dele ser o sacerdote do lar, dele ter o lugar dele de liderança, não diminui nada a tua importância como submissa, como base, como suporte. Nós somos importantes, isso não vai mudar. Mas é entender que o papel da liderança, ele é de fundamental importância. Na vida Ou seja, da casa. do homem realmente entender, né, reconhecer o seu papel de liderança, e não apenas entender, reconhecer, mas exercer esse papel. Então, quando o homem exerce o seu papel, com certeza o Senhor ele irá desenrolar todas as outras coisas, né, que estão reservadas para essa família, para essa casa. A Bíblia diz lá em Mateus 6,33 que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes a gente busca o Senhor e ora e faz campanha, não sei o que, pelas outras coisas, mas gente, essas outras coisas já foram conquistadas. A única coisa que a gente precisa, né? Porque tem gente que às vezes, você está assistindo que você é cristão, às vezes você já ouviu falar, existe campanha, às vezes está numa igreja que faz campanha para tanta coisa. Toda semana. E eu não estou criticando Cada a igreja, nem a campanha, campanha, tá? Mas às vezes você poderia estar usando esse tempo para fazer coisas que são mais objetivas. O Senhor promete, através da sua palavra, porque assim, se você não crê nisso, então eu não sei qual é o Deus que você serve, né? Então, eu preciso crer em Deus, eu preciso crer na sua palavra. A palavra de Deus, ela garante, ela é muito simples. Ela diz que se eu buscar o Senhor em primeiro lugar,
e a sua justiça, ou seja, fazer a sua vontade, né? Buscar o Senhor. Se eu tenho uma vida de oração, se eu leio a palavra, se eu busco aplicar os seus princípios, tá? Se eu, enfim, se eu faço um jejum, enfim, se eu faço coisas nesse sentido, tá? De buscar ao Senhor e a sua justiça, ou seja, procurar colocar em prática aquilo que agrada a Deus, porque aquilo que é justo para o Senhor é a vontade dele. A justiça de Deus é a vontade dele, não é aquilo que é justo para mim, né? Aquilo que é justo para mim é a minha justiça própria. E a minha justiça própria, a Bíblia diz que é um trapo de imundícia. Imagine, a justiça própria do homem, ou seja, aquilo que eu acho que é certo, por mais que eu até tenha razão, mas aquilo que eu acho que é certo, é para Deus trapo de imundícia. Minha justiça própria, ela não vale nada para o Senhor. Ela é repulsiva, ela é nojenta, tá? Ela não serve para nada. Então a gente tem que buscar fazer a vontade de Deus, aquilo que é justo para Ele, né? Então, se eu busco ao Senhor e eu faço aquilo que é justo para Ele, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, a gente tem que buscar isso, né, na nossa casa, no nosso lar. Se a gente seguir os princípios, aquilo que Deus deixou, todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus vai organizar todas as outras coisas, né? Às vezes, o que o casal busca de uma casa própria, as coisas vão se tornar mais fáceis. Às vezes, se é uma prosperidade do ponto de vista financeiro, as coisas vão fluir melhor. Até pelo fato de que, é assim, gente, quando a nossa expectativa está em Deus, e Deus é um Deus que não falha, a gente já tem todas as nossas expectativas já resolvidas, já solucionadas. Mas quando a nossa expectativa está apenas naquilo que Deus pode fazer e Ele não faz, a gente vive uma vida de frustração. Porque Deus ele não nos criou para isso. Deus ele nos criou para um relacionamento com Ele, né, para que a gente vivesse com Ele. Né? Então, quando a gente tem um relacionamento com Deus e a nossa expectativa não está nas coisas, é aquilo que você me falou. Ora primeiro pelo teu marido e com certeza Deus restaurando o teu marido, Deus vai restaurar o teu casamento. Então hoje, se sua casa, sua família tem muitas demandas, ora primeiro para Deus restaurar o fundamento, a base. Restaurar o marido, restaurar o sacerdócio, sabe? A família se empenhar nesse propósito e todas as demais coisas serão acrescentadas, gente. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu não conheço nenhum testemunho onde as pessoas se consertaram diante de Deus e Deus não consertou as outras coisas. É impossível isso acontecer. Isso é impossível acontecer. Então, todas as vezes que nós nos consertamos diante do Senhor, nós fazemos aquilo que precisa ser feito, o Senhor ele vai consertar todas as outras coisas. Isso é, sabe, um fato indiscutível. Amém. Amém? Eu creio que a gente poderia discorrer aqui muito mais coisas sobre a vida espiritual. É uma delícia falar sobre a vida espiritual. Na prática, né, o dia a dia, mas é melhor experimentar ela, né? É maravilhoso. E o casamento que busca esse princípio, esse primeiro passo, com certeza vai ver muitos milagres acontecerem dentro de suas casas. A gente ainda vai gravar, a gente promete, mas a gente vai gravar os nossos testemunhos. A gente tem muitos testemunhos de milagres do Senhor na nossa vida. E vamos chegar nesse ponto de que muitos deles foram conquistados na oração. Principalmente se a oração for do casal. Orar os dois juntos faz toda a diferença. A gente vai gravar um vídeo ainda só sobre a oração em casal e o que a oração em casal pode fazer na vida do relacionamento, na vida do crente, na vida do cristão. Então, fica aqui. Próximo vídeo, a gente se vê. Aproveita, né? Você que já ficou até aqui, né? Obrigado. Aproveita para seguir a gente, você que não segue. Curte o vídeo, compartilha, deixa um comentário, né? Para que você possa receber... se inscrever, né? Porque aqui não é seguir, aqui a gente tá no YouTube, é se inscrever. Seguir o canal, né? Segue o canal, se inscreve, ativa o sininho para poder receber as novidades, compartilha, comenta, né? Porque quanto mais a gente se engajar com esse tipo de conteúdo, mais ele vai chegar para outras pessoas, mais desse tipo de conteúdo também vai chegar para você, para edificar você, né? A sua casa, a sua vida com Deus. Amém? Deus abençoe. Qualquer coisa, comenta aí que a gente responde, tá? Tchau, tchau.